Biografia do Padre Cícero Romão Batista por Daniel Walker. Padre Cícero Romão Batista nasceu em Crato, no Ceará, em 24 de março de 1844. Era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, também conhecida como Dona Quinô. Aos 6 anos de idade, começou a estudar com o professor Rufino de Alcântara Montezuno. Um fato importante marcou a sua infância: o voto de castidade. Feito aos 12 anos, influenciada pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Em 1860, foi matriculado no colégio do renomado Padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Aí pouco tempo demorou, pois a inesperada morte de seu pai, vítima de cólera morbo, em 1862, o obrigou a interromper os estudos e voltar para junto da mãe e das duas irmãs solteiras, a Angélica e a Mariquinha. A morte do pai, que era pequeno comerciante no Crato, trouxe sérios aperreios financeiros à família, de tal sorte que mais tarde, em 1865, quando Cícero Romão Batista precisou ingressar no seminário da Prainha em Fortaleza, só o fez graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Padre Cícero foi ordenado no dia 30 de novembro de 1870. Após sua ordenação, retornou ao Crato. Enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar, ficou ensinando latim no colégio Padre Biapina, fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, o professor José Marrocos, seu primo e grande amigo. No Natal de 1871, convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, Padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro, então pertencente a Crato, e aí celebrou a tradicional Missa do Galo. O padre visitante, de 28 anos de idade, estatura baixa, pele branca, cabelos louros, olhos azuis penetrantes e voz modulada, causou boa impressão aos habitantes do lugar. E a recíproca foi verdadeira. Por isso, decorridos alguns meses, exatamente no dia 11 de abril de 1872, lá estava de volta, com bagagem e família, para fixar residência definitiva no Juazeiro. Muitos livros afirmam que Padre Cícero resolveu fixar morada em Juazeiro devido a um sonho, ou uma visão, que teve, segundo o qual, certa vez, ao anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio no confessionário do Arraial, ele procurou descansar no quarto contíguo à sala de aulas da escolinha, onde improvisaram seu alojamento, quando caiu no sono e a visão que mudaria seu destino se revelou. Ele viu, conforme relatou aos amigos íntimos, Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados à mesa, ali numa disposição que lembra a Última Ceia de Leonardo da Vinci. De repente, adentra ao local uma multidão de pessoas carregando seus parcos pertences em pequenas trouxas. A exemplo dos retirantes nordestinos, Cristo, virando-se para os famintos, falou da sua decepção com a humanidade, mas disse estar disposto ainda a fazer o último sacrifício para salvar o mundo. Porém, se os homens não se arrependessem depressa, ele acabaria com tudo de uma vez. Naquele momento, ele apontou para os pobres e, voltando-se inesperadamente, ordenou: "E você, Padre Cícero, tome conta deles." Uma vez instalado no lugarejo, formado por um pequeno aglomerado de casas de taipa e uma capelinha erigida pelo primeiro capelão, o padre Pedro Ribeiro de Carvalho, em honra a Nossa Senhora das Dores, a padroeira de Juazeiro. Ele tratou inicialmente de melhorar o aspecto da capelinha, adquirindo várias imagens com as esmolas dadas pelos fiéis. Depois, tocado pelo ardente desejo de conquistar o povo que lhe fora confiado por Deus, desenvolveu um intenso trabalho pastoral com pregação, conselhos e visitas domiciliares, como nunca se tinha visto na região. Desta maneira, rapidamente ganhou a simpatia dos habitantes, passando a exercer grande liderança na comunidade. Paralelamente, agindo com muita austeridade, cuidou de moralizar os costumes da população, acabando pessoalmente com os excessos de bebedeira e a prostituição. Restaurada a harmonia, o povoado experimentou então os primeiros passos de crescimento, atraindo gente da vizinhança curiosa por conhecer o novo capelão. Para auxiliá-lo no trabalho pastoral, Padre Cícero resolveu, a exemplo do que fizera Padre Biapina, famoso missionário nordestino falecido em 1883, recrutar mulheres solteiras e viúvas para a organização de uma irmandade leiga, formada por beatas sob sua inteira autoridade.
Um fato incomum, acontecido em 1º de março de 1889, transformou a rotina do lugarejo e a vida do padre Cícero para sempre. Naquela data, ao participar de uma comunhão geral, oficiada por ele na capela de Nossa Senhora das Dores, a beata Maria de Araújo, ao receber a hóstia consagrada, não pôde degluti-la, pois a mesma transformara-se em sangue. O fato repetiu-se diversas vezes, e o povo achou que se tratava de um novo derramamento do sangue de Jesus Cristo, e, portanto, um milagre autêntico. As toalhas com as quais se limpava a boca da beata ficaram manchadas de sangue e passaram a ser alvo de veneração de todos. De início, padre Cícero tratou o caso com cautela, guardando inclusive sigilo por algum tempo. Os médicos Marcos Madeira e Delfonso Correia Lima e o farmacêutico Joaquim Secundo Chaves foram convidados para testemunhar as transformações, e depois assinaram atestado afirmando que o fato era inexplicável à luz da ciência. E isso contribuiu para fortalecer no povo, no padre Cícero e em outros sacerdotes a crença no milagre. O povoado passou a ser alvo de peregrinação. As pessoas queriam ver a beata e adorar os panos tintos de sangue. O professor e jornalista José Marrocos, desde o começo um ardoroso defensor do milagre, cuidou de divulgá-lo pela imprensa. A notícia chegou ao conhecimento do bispo Dom Joaquim José Vieira, irritando-o profundamente. Padre Cícero foi chamado ao Palácio Episcopal, em Fortaleza, a fim de prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos que todo mundo comentava. Inicialmente, o bispo ficou admirado com o relato feito por Padre Cícero. Porém, depois, pressionado por alguns segmentos da igreja que não aceitavam a ideia de milagre, mandou investigar oficialmente os fatos, nomeando uma comissão de inquérito composta por 2 sacerdotes de reconhecida competência, os padres Climério da Costa Lobo e Francisco Ferreira Antero. Os padres comissários vieram, assistiram às transformações, examinaram a beata, ouviram testemunhas e depois concluíram que o fato era mesmo divino. O bispo não gostou desse resultado e nomeou outra comissão, constituída pelos padres Antônio Alexandrino de Alencar e Manuel Cândido. A nova comissão agiu rapidamente. Convocou a beata, deu-lhe a comunhão e, como nada de extraordinário aconteceu, concluiu: não houve milagre. O povo, o professor José Marrocos, padre Cícero e todos os outros padres que acreditavam no milagre protestaram. Com a posição contrária do bispo, criou-se um tumulto, agravado quando o relatório do inquérito foi enviado à Santa Sé em Roma, e esta confirmou a decisão tomada pelo bispo. Todos os padres que acreditavam no milagre foram obrigados a se retratar publicamente, ficando reservada ao padre Cícero uma punição maior, a suspensão de ordem. Durante toda a sua vida ele tentou revogar essa pena, todavia foi em vão. Aliás, ele até conseguiu uma vitória em Roma, quando lá esteve em 1898. Entretanto, o bispo, por intransigência, manteve-se irredutível na decisão tomada inicialmente. 100 anos depois, o milagre de Juazeiro foi alvo de estudos pela parapsicologia. Segundo estudiosos dessa ciência, um caso de aporte foi o que teria acontecido com a beata. A tese do embuste, defendida por muitos padres e escritores, foi descartada pelos parapsicólogos. Proibido de celebrar, padre Cícero ingressou na vida política. Como explicou no seu testamento, o fez para atender aos insistentes apelos dos amigos, e na hora em que os juazeirenses esboçavam um movimento de emancipação política. Conseguida a independência de Juazeiro, em 22 de julho de 1911, padre Cícero foi nomeado prefeito do recém-criado município. Além de prefeito, também ocupou a vice-presidência do Ceará. Sobre sua participação na Revolução de 1914, conhecida como Sedição de Juazeiro, ele afirmou categoricamente que a chefia do movimento coube ao Dr. Floro Bartolomeu da Costa, seu grande amigo. A Revolução de 1914 foi planejada pelo governo federal com o objetivo de depor o presidente do Ceará, o coronel Franco Rabelo. Com a vitória da Revolução, padre Cícero reassumiu o cargo de prefeito, do qual havia sido retirado pelo governo deposto, e seu prestígio cresceu. Sua casa, antes visitada apenas por romeiros, passou a ser procurada também por políticos e autoridades diversas.
Era muito grande o volume de correspondências que Padre Cícero recebia e mandava. Não deixava nenhuma carta, mesmo pequenos bilhetes sem resposta, e de tudo guardava cópia. Com respeito a Lampião, Padre Cícero encontrou-se com ele em 1926. Aconselhou-o a deixar o cangaço e nunca lhe deu a patente de capitão, como foi dito em alguns livros. Na verdade, Lampião veio a Juazeiro a convite do deputado Floro Bartolomeu, para ingressar no batalhão patriótico e combater a coluna Prestes. É possível que Floro tenha usado o nome do Padre Cícero para tal, pois Lampião jamais recusaria um pedido do Padre Cícero. Nessa situação, Dr. Floro não pôde receber Lampião e seu bando, pois já se encontrava no Rio de Janeiro, para onde fora doente, chegando a falecer coincidentemente na época em que o famoso cangaceiro visitou o Juazeiro. Como insistia em receber a patente de capitão prometida por Dr. Floro, um dos secretários de Padre Cícero, Benjamin Abraão, convenceu o Dr. Pedro de Albuquerque Uchoa, único funcionário público federal residente em Juazeiro, a assinar um documento qualquer por eles mesmos forjados, concedendo a famigerada patente, que tantos aborrecimentos trouxe ao Padre Cícero, a quem muitos escritores atribuem a autoria. A verdade é que mais tarde, Dr. Uchoa foi chamado a Recife para explicar junto às Forças Armadas sobre a concessão de patente, e ele, naturalmente, temendo uma punição, não encontrou outra solução senão atribuir tudo ao Padre Cícero, certo de que ninguém seria capaz de repreender aquele virtuoso e respeitado sacerdote. Quem conhece a índole do Padre Cícero sabe perfeitamente que ele seria incapaz de praticar ato tão abjeto. Padre Cícero é o maior benfeitor de Juazeiro e a figura mais importante de sua história. Foi ele quem trouxe para Juazeiro a Ordem dos Salesianos, doou os terrenos para a construção do primeiro campo de futebol e do aeroporto, construiu as capelas do Socorro, de São Vicente, de São Miguel e a Igreja de Nossa Senhora das Dores. Incentivou a fundação do primeiro jornal local, o Rebate, fundou a Associação dos Empregados do Comércio e o Apostolado da Oração. Realizou a primeira exposição da arte juazeirense no Rio de Janeiro. Incentivou e dinamizou o artesanato artístico e utilitário, como fonte de renda. Incentivou a instalação do ramo de ourivesaria. Estimulou a expansão da agricultura, introduzindo o plantio de novas culturas. Contribuiu para a instalação de muitas escolas, inclusive a famosa Escola Normal Rural e o Orfanato Jesus Maria José. Socorreu a população durante as secas e epidemias, prestando-lhe toda a assistência e, finalmente, projetou Juazeiro no cenário político nacional, transformando um pequeno lugarejo no maior e mais importante cidade do interior cearense. Os bens que recebeu por doação durante sua quase secular existência foram doados à Igreja, sendo os salesianos seus maiores herdeiros. Ao morrer no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos, seus inimigos gratuitos apregoaram que, morto o ídolo, a cidade que ele fundou e a devoção à sua pessoa acabariam logo. Enganaram-se. A cidade prosperou e a devoção aumentou. Até hoje, todo ano, religiosamente, no dia de finados, uma grande multidão de romeiros, vinda dos mais distantes lugares do Nordeste do Brasil, chega a Juazeiro para uma visita ao seu túmulo, na Capela do Socorro. Padre Cícero é uma das figuras mais biografadas do mundo. Sobre ele existem mais de 200 livros, sem falar nos artigos que são publicados frequentemente na imprensa. Ultimamente, sua vida vem sendo estudada por cientistas sociais do Brasil e também no exterior. Não foi canonizado pela Igreja, porém é tido como santo por sua imensa legião de fiéis espalhados pelo Brasil. E o binômio oração e trabalho era o seu lema, e Juazeiro é seu grande e incontestável milagre.